esse modal ferroviário, a não ser que ele tivesse uma conexão interestadual, por exemplo, como tem no caso o Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, é uma obra do governo. Agora, no caso específico da modificação das ferrovias aqui dentro do Estado, isso é uma questão do governo do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que o mercadante, enquanto governador, vai estar sensibilizado para isso. E aí se poderia ter uma outra forma de interagir com isso ao nível estadual. No que se refere aos aeroportos, eu sou a favor de concessão de aeroportos estaduais, sempre e quando o Estado não tiver condição de manter. E acredito também que é importante que não se deixe no Brasil obras paradas. A gente sabe que o custo de obras paralisadas é muito alto. Nós tivemos o cuidado no PAC de também nas obras interregionais, da gente retomar esses empreendimentos. Por exemplo, a Eclusa de Tucuruí, que viabiliza transporte hidroviário por vários estados da federação, paralisados há 25 anos, nós estamos concluindo. É uma obra assim que chega quase a 1 bilhão. Tem obras específicas regionais que são do âmbito do Estado. E nós não estamos falando aqui do Estado propriamente pobre, Aqui nós temos o Estado mais rico da federação. Então, sempre que houver necessidade de parceria, o governo federal é o primeiro a aceitar parceria e a viabilizar financiamento, como inclusive a colocar orçamento geral da União, como nós fizemos no Rodoanel. Colocamos 1 bilhão e 200 milhões no Rodoanel. Agora, precisa de ter parceria. Bruno Salles, assessoria secretária. Um dos gargalos da atual administração é o processo de privatização. Em seu mandato... Mas que processo de privatização? Do quê? Em seu mandato, por exemplo, como ficaria os Correios? Será criado o Brasil S.A., Correios S.A., na sua administração? Olha, você pode abrir que aí Correios S.A. que você deve estar falando seria abrir o capital dos Correios, é isso? Exato, e a privatização dela para a abertura dos Correios. Não há nenhum projeto de privatização dos Correios ao nível federal. Nós não temos. O que nós podemos ter, aí a gestão é fazer do Correios uma empresa de capital aberto. Então, igual a, por exemplo, a Petrobras e a Eletrobras, que são empresas abertas, que têm ações na Bolsa, que têm governança de primeira linha, mas não são empresas privatizadas, elas vendem suas ações e aí o que você está interessado é em pulverizar ações. Mas nós não temos nenhum projeto de privatização de Correio de nenhuma espécie. Agora, não afasto isso, hein? Você pode modernizar várias empresas abrindo capital. Porque quando você abre capital, qual é a vantagem? Primeiro, porque a população pode colocar seu dinheiro e você pulverizar ações. Mas a grande vantagem é que você melhora a gestão. Porque você passa a ter de cumprir todas as normas. Por exemplo, que a Petrobras, que é uma empresa controlada pelo governo federal, que nós jamais deixaremos de controlar, pelo menos enquanto governarmos o país. E a mesma coisa a Eletrobras, são empresas de capital aberto. Agora, são empresas públicas. O Correio é uma empresa pública. Se ele vai ter o seu capital aberto, também não existe projeto disso. Eu estou respondendo em tese. Ministra, Eduardo Natal, Nordeste Prefeito. Toda a campanha eleitoral fala-se em desoneração fiscal e reforma tributária. Como o candidato vai tratar isso na eventualidade de ser? Olha, eu sempre acho que quem fez pode ter autorização para falar que vai fazer. O governo do presidente Lula, e eu ajudei a coordenar os principais programas do governo do presidente Lula, foi um governo que buscou sistematicamente a reforma tributária. Nós apresentamos por 2 vezes. Não conseguimos aprovar, mas tomamos uma série de iniciativas de redução de imposto. Primeiro, sobre a cesta básica.
derrubamos o imposto da cesta básica. Depois, sobre construção civil, também reduzimos a tributação sobre construção civil. Tivemos também uma forte redução no que se refere a investimentos. Não ainda concluímos todo esse processo. Tanto é que eu considero fundamental zerar a carga tributária sobre investimentos. Acho também que o sistema tributário brasileiro ele é bastante caótico. Por quê? Sobrepõe impostos, porque tributa o que não deve tributar e não usa o tributo como incentivo a certos segmentos. Por exemplo, tributação, qualquer tributação sobre investimento é uma tributação incorreta, porque o país precisa de investir para crescer, gerar empregos, e se fizer uma desoneração do investimento, o resultado é ampliar a base de arrecadação. No fim, você não perde dinheiro, você ganha. Acredito também que é importante a desoneração da folha de salários, porque com isso você incentiva a contratação de empregos, o que é necessário num país com a necessidade de incorporar a população jovem nossa ao mercado de trabalho. É óbvio que você não vai retirar toda a oneração sobre a folha de salário, porque senão você quebra a Previdência. Então tem de fazer isso com a cautela necessária para não fazer aquilo, desvestir um santo e vestir o outro. A terceira coisa que eu acho fundamental é a questão de ICMS. Acho que não é possível o Brasil ter uma tributação diferenciada por Estado em relação ao mesmo produto no que se refere ao ICMS, porque isso prejudica a produtividade do país, mas, sobretudo, cria uma concorrência perversa, permitindo que produtos importados entrem por estados com menor tributação de ICMS e comprometam, porque são menos tributados, a produção desses mesmos produtos em estados que são estados industriais e que assim tem uma grande perda e uma concorrência desleal entre redução de preço de importado, né, comparativamente com o preço dos produtos originados na indústria local. Acho que também o Brasil tem de perseguir uma simplificação tributária e uma distribuição mais correta em relação ao que compõe a arrecadação de estados, municípios e da União. Eu vou dar como exemplo o peso enorme que tem sobre alguns produtos que são a base da arrecadação dos estados: energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Não se pode fazer uma desoneração desses produtos sem mexer na estrutura tributária nacional, porque caso contrário você quebra os estados. Agora, que é importante para o país ter uma desoneração na área de energia elétrica porque você aumentaria a competitividade do país. Daí porque, ao invés de eu falar só em reformas pontuais, eu falo em uma discussão que signifique uma reforma global. Porque não se pode hoje, e a gente teve uma experiência disso durante a crise, reduzir os impostos e não olhar os efeitos que isso produz sobre municípios e sobre o Estado. Quando a gente reduziu o imposto do IPI sobre automóveis, sobre a linha branca, né, geladeiras, fogões, etc., sobre construção civil e até a indústria moveleira, houve um efeito bastante grande durante a crise sobre os municípios. Nós tivemos de recompor a receita e recompusemos a receita dos municípios. Nós tivemos também de dar um auxílio aos estados para que não tivesse uma perda muito grande. Aí criamos uma linha especial de financiamento. Então, sempre que a gente falar em reforma, o que eu estou querendo deixar claro é que tem uma complexidade que você tem de olhar os efeitos do que se faz. Daí porque você tem de combinar reforma com medidas pontuais.